Valério é cirurgião bucomaxilo, atua com a gente na Unimed, tem vasta experiência em odontologia hospitalar e, junto com o Valério, tem uma equipe também de pessoas bastante gabaritadas, né? A Carla e o Gabriel, né? Eu tenho o prazer de conhecer todos eles, assim, Valério, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Acho que pelo fato de eu estar envolvido com terapia intensiva e por ser cardiologista, são especialidades que acabam batendo muita bola com a odontologia, né? E em virtude disso, a gente acabou se tornando muito amigo, e para mim é um prazer incrível ter o Valério aqui, e acho que é um cara que tem muita coisa para poder dividir com a gente de conhecimento. O Valério tem uma formação espetacular e uma atuação também bastante expressiva dentro da odontologia hospitalar, tá? Então, acaba que assim o dentista tem uma relação grande com a cardiologia por conta dos pré-operatórios de pacientes que vão para cirurgia cardíaca por válvula, na terapia intensiva também já é bem estabelecido, mas a gente entende que a odontologia tem muito mais a oferecer, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente extra-hospitalar, para os pacientes, assim, indo muito além da área de atuação do cirurgião bucomaxilofacial. E a ideia dessa aula hoje é justamente trazer isso para que a gente possa equalizar esse conhecimento e, às vezes, a gente poder trazer para colegas que não tenham tanta interação em virtude das suas especialidades, do quanto que a gente tem para trabalhar junto e quanto que a gente pode implementar melhoria de vida, qualidade de vida, controle de dor, né, e segurança nos desfechos para esse paciente que está sob nossos cuidados multidisciplinares. Então, Valério, faça as honras, repito, é um prazer incrível ter você representando a equipe brilhante que você atua junto com a gente, cara. Muito prazer ter você, Carla e Gabriel aqui nessa aula hoje. Sejam bem-vindos e, Wilson, Valério, assuma, a palavra é sua. Wilson, muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente, gente, me desculpa esse eu técnico aqui, né? Mas a gente vai conseguir conversar, acho que vocês estão conseguindo ouvir bem a minha voz, a gente vai conseguir ver bem a aula. E, primeiro de tudo, pessoal, boa noite, né? Agradeço a todos vocês aí, depois de um dia cansativo, estarem aqui presente, bastante gente, fico muito feliz em ver essa quantidade de pessoas que muitos aqui são amigos, referências, né? E estão com a gente no nosso dia a dia. Então, fico muito feliz e agradeço bastante vocês por estarem aqui com a gente. Bom, primeiramente, eu gostaria de criar para vocês um questionamento, né? Quando se fala de odontologia hospitalar, eu mesmo já fui questionado sobre isso. O que que o dentista faz em ambiente hospitalar? Por que que esse dentista está tão presente, tão ativo dentro do ambiente hospitalar? Bom, falando um pouquinho de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, eu, Valério, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, eu fiz a minha residência em São Paulo, iniciando na Santa Casa de São Paulo e me formando pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bucomaxilofacial. Depois eu fiz os 3 anos, o R1, o R2, o R3, com uma das pessoas que, para mim, são uma das grandes referências da cirurgia bucomaxilo, que é o Dr. Luiz Fernando Lobo. Eu tive a honra de ser meu chefe e professor durante a residência. E essa formação nossa de cirurgia bucomaxilo nos dá uma vivência muito completa de como atuar no ambiente hospitalar, sendo da formação odontológica. E aí eu trouxe para vocês a aula de hoje, para a gente ter um pouco dinâmico e falar mesmo de áreas de atuação, aonde você vai ter o braço cirurgia bucomaxilo, o braço odontologia hospitalar dentro de uma instituição e aonde você vai poder lançar a mão de utilizar serviços que são assim prestados por nós. E no caso aqui hoje na Unimed atuamos eu, o Dr. Valério, a doutora Carla Malta, que inclusive foi minha contemporânea de processo de formação de residência,
E hoje também temos o prazer de ter o Dr. Gabriel Pengo, que está chegando recentemente na cidade, e apesar da pouca idade, ele foi um dos staffs da residência, junto com o Dr. Luiz Fernando Lobo, e hoje está aqui com a gente. Então, pessoal, para iniciar de verdade aqui a nossa aula, o que é a cirurgia e a traumatologia bucomaxilofacial? Onde a gente atua? Primeiramente, são diagnósticos e tratamentos de alterações congênitas e adquiridas da cavidade oral, maxilares e face. Que alterações essas? Fraturas, infecções, dores orofaciais e as deformidades dentofacial. Essas são, basicamente, as áreas de atuação do cirurgião bucomaxilo. Dentro do hospital, como funciona o nosso atendimento? Onde se encontra inserido o cirurgião bucomaxilo, o odontologia hospitalar? Bom, nós vamos desde o pronto-socorro, temos bastante chamadas em pronto-socorro, né? Porque, como vocês viram, a gente atua bastante no trauma e na questão da dor, e a dor, às vezes, acaba sendo uma urgência. Na Unimed, inclusive, a dor orofacial se faz presente, eu acho que no dia a dia dos plantonistas, né? Que a gente tem bastante chamadas, às vezes até mesmo só mesmo para discutir casos, as disfunções de ATM, que eu vou falar aqui para vocês. A gente também está dentro da unidade, a unidade hospitalar, tanto a unidade do Hospital Novo como no hospital aqui de baixo, onde a gente atuaria na questão de enfermaria e UTI. Hoje, vou mostrar para vocês aqui, a gente tem até rotina em enfermaria e UTI. E também fazemos presentes dentro do centro cirúrgico, onde realizamos o tratamento cirúrgico que compete à nossa especialidade. E como vocês podem ver, tudo isso precisa de um acompanhamento ambulatorial. E a gente também tem a nossa clínica, que é credenciada da Unimed, né? Nós, como cirurgiões bucomaxilo, somos dentistas de formações, então não somos da área médica, e para trabalhar junto à Unimed, trabalhamos de forma a ser credenciada e não cooperada. Mas o paciente, que é quem realmente importa, tem toda a cobertura em todas as áreas, desde o ambulatório até o centro cirúrgico. Bom, no atendimento hospitalar, uma das coisas que é muito comum, e todos esses casos que vocês estão vendo na tela aqui, são casos da Unimed, são casos que a gente viu aqui dentro da Unimed, a gente tem no trauma as feridas cortocontusas, em face e em cavidade oral. Vejam bem, nós temos aqui uma primeira paciente que tem várias suturas em região de orbicular da boca, que foi uma paciente que foi mutilada por hélice de ventilador. Nesse outro paciente aqui que tem uma destruição importante na região da orelha, foi um caso de um acidente. Fratura, ele teve que ter ou cavidade oral, até aquelas que precisam de intervenções em ambiente hospitalar de centro cirúrgico, com anestesia geral, nós nos fazemos presente. Bom, seguindo na questão do trauma, é muito comum encontrar fratura do tipo dentoalveolar, e ela está bem explícita aqui na imagem onde a gente tem os elementos dentários, né? A fratura dentoalveolar, ela é uma fratura que envolve o osso alveolar, que é o osso de suporte dos dentes, né? Aquela famosa casinha onde fica o dente. Então, a gente tem uma fratura nessa região alveolar, que ela se separa tanto da maxila quanto da mandíbula, mas a gente não tem a fratura de mandíbula ou a fratura de maxila propriamente dita. É uma fratura classificada dentoalveolar. E muitas delas, às vezes, a gente consegue resolver até no pronto-socorro, fazendo uma amarria, fazendo um reposicionamento desses elementos, desse bloco alveolar, e depois, logo imediatamente, encaminhando ambulatórios, passando um aparelho ortodôntico para poder corrigir e fazer o tratamento a longo prazo desse paciente. Então, isso é um acidente muito comum,
muito acontece com acidente esportivo, criança principalmente, né? Cai muito com a boca, sem proteção. Temos também as fraturas de mandíbulas, como estão evidenciadas aqui, um tratamento, uma fixação e redução rígida, né, interna de fratura de mandíbula, e as fraturas nasais. São algumas das fraturas onde o cirurgião bucomaxilo atua. Seguindo na região do trauma, no atendimento hospitalar, nós também atuamos nas fraturas de complexo zigomático orbitário. O que são as fraturas de complexo zigomático orbitário? São fraturas que envolvem complexo zigomático e fraturas de órbitas, como evidenciadas aí nas imagens. A gente pode ver um acesso infraorbitário. Aqui também a gente consegue ver um acesso intraoral, onde a gente faz um tratamento de uma fratura muito comum, que é a fratura Lefort 1, né? Então, a gente também atua nesse tipo de fratura. E as fraturas naso-órbita-etimoidal, como a gente pode observar aí na região da reconstrução 3D, e as fraturas de frontal. Basicamente, pessoal, toda a face é uma área de atuação do cirurgião bucomaxilo, desde os tecidos moles até a parte óssea. E a gente sempre visa devolver o mais rápido possível ao paciente a sua função. Existem alguns mitos, né, e às vezes até alguns tratamentos que alguns colegas já devem ter visto até na atualidade, de pacientes, às vezes atendido ainda no SUS, ainda isso é mais comum, aonde o paciente sai com barra de Ehrlich, que é um bloqueio para dentro alveolar, assim, horrível de se ficar com ele, sabe? Coisa agressiva mesmo. Paciente bloqueado, conclusão bloqueada, e tudo isso, pessoal, acaba trazendo para a gente uma coisa que a gente já desmistificou, que é a reabilitação precoce. A gente não consegue reabilitar um paciente precocemente se não devolver para ele, imediatamente após a reconstrução, a sua função. Então, o sistema que fica parado tem uma dificuldade maior de se recuperar, né? Apresentam sequelas maiores e até mesmo, nós estamos falando de boca, né? Com um ambiente extremamente contaminado, maior índice de infecção pós-operatório. Então, assim, só para salientar também aqui na aula, isso é um dado da cooperativa, um dado da Unimed. A gente até hoje, nesses 8 anos de Unimed, a gente não teve nenhum processo relatado na CCH de infecção pós-operatória. Ah, por quê, Valério? Porque uma série de coisas. São medidas que vão desde o processo de internação do paciente, né, onde a gente tenta manter o paciente, o meio daquele paciente o mais adequado possível, as medidas multiprofissionais e as medidas adotadas também pela instituição. Então, a gente, graças a Deus, até hoje conseguiu manter um padrão pós-operatório sem processo de infecção. E isso foi muito bom. Como eu disse para vocês, a dor orofacial é algo que se faz muito presente na nossa sociedade hoje. Muito presente, pessoal. Recebo ligações diárias dos nossos colegas plantonistas aqui do nosso pronto-socorro, pedindo, às vezes, parecer ou, às vezes, alguma orientação para pacientes que têm algum tipo de disfunção da ATM, que são as DTMs, ou até mesmo, né, passando pelas luxações de mandíbula, né, que quando a mandíbula luxa realmente, o paciente não consegue fechar a boca, e até mesmo as neuralgias referentes à face. E as disfunções de ATM, elas são basicamente assim, carro-chefe. É muito difícil falar que todo mundo não sente um pouquinho de dor nos músculos da mastigação. E essas dores nos músculos da mastigação são muito confundidas com odalgias e cefaleias. Por quê? A ATM ela tem uma proximidade muito grande com o pavilhão auditivo. Então, qualquer dor ou inflamação que infle a cápsula faz com que o paciente sinta primeiro sintoma dentro do pavilhão auditivo. E na cefaleia é muito por conta da região do temporal. O temporal é um potente músculo da mastigação e é um músculo que impera uma força muito forte em relação à mordedura, ao movimento de mastigação. E aí o que acontece? Às vezes um churrasco
onde o paciente fez uma alimentação um pouco mais endurecida, pode desencadear no dia seguinte uma disfunção de ATM. Às vezes, uma paciente que não consegue respirar direito, um paciente que está num quadro gripal, por exemplo, pode acordar no dia seguinte com um quadro de disfunção de ATM. Então, esse é um atendimento muito comum, a dor orofacial. E nós aqui nos fazemos presente também nessa área de atuação para dar suporte aos serviços da Unimed. Bom, seguindo nos atendimentos hospitalares, isso aqui é algo que me preocupa muito. Eu venho sempre, os colegas que já tiveram contato comigo, eu venho sempre falando da importância de se reverter o mais rápido possível um quadro de infecção que venha acometer a face. E a maioria desses quadros de infecção são abscessos da região odontogênica, eles têm focos odontogênicos. Dentes com doença cárie, que a gente às vezes deixa passar, uma carizinha boba, mas uma carizinha boba num paciente especial vira algo muito sério. Um paciente, por exemplo, imunossuprimido com uma cárie, pode ter um abscesso que pode virar, por exemplo, está escrito aqui, uma angina de Lúdio, que é algo extremamente grave, algo extremamente difícil de tratar. Às vezes, dependendo do time, essa via aérea desse paciente está toda fechada, você não consegue fazer intubação pelos meios convencionais e nem por fibro, e até para abrir uma traqueostomia nesses casos é difícil por conta da região onde as lojas estão alojadas submandibular e submentonial, dos dois lados aí de submandibular, né? Então, a gente tem muita dificuldade com esse processo. Mas voltando, assim, falando das infecções gerais, as infecções de face, elas não podem ser negligenciadas em nenhum momento, pessoal, desde a mais simples até a mais complicada. Justamente por conta disso. Via aérea. Ela faz, sim, obstruções de via aérea, e essas obstruções de via aérea acontecem muito rápido. Muito rápido. Da noite para o dia, um paciente que estava com a respiração normal, se movimentando, começa a deitar e começa a ter dificuldade de respirar em decúbito, e quando vai ver, já começa a fazer a dispneia grave, e a gente às vezes perde o time com esse paciente para entubar ou para fazer qualquer tipo de via aérea permanente. Então, sempre que vocês estiverem em contato com infecções da face, infecções de ambiente odontogênico, né, que são essas celulites de face, podendo virar até mesmo essas anginas, por favor, vamos entrar em contato o mais rápido possível, vamos agir o mais rápido possível, porque o quanto antes a gente poder operar esse paciente, a gente tem uma resposta bem melhor desse quadro. Wilson, eu vou direto, abro questionamentos, perguntas ou deixo para o final? Assim, normalmente a gente deixa à vontade as pessoas para poderem interromper se for o caso, mas caso não haja nenhuma dúvida, pode ir tocando, Valério. Tá bom. Bom, outras infecções também que são parte do nosso cotidiano são as parotidites. Isso acontece muito com os pacientezinhos idosos, sabe? Por conta de uma xerostomia já, né? O paciente já tem uma hipossalivação, a glândula já não está produzindo uma boa quantidade de saliva, né? E também por posicionamento. Esses pacientes, às vezes, que já estão com algum tipo de doença degenerativa, Alzheimer, demência senil, que às vezes ficam muito num posicionamento só, acabam fazendo algum tipo de inflamação e podendo virar uma infecção das glândulas parótidas. São muito comuns as parotidites. E outra coisa que é extremamente grave nesse quadro de infecção de face são as osteonecroses dos maxilares, tanto de mandíbula quanto de maxila. Pessoal, eu queria mostrar para vocês, assim, eu acho que a gente precisava de uma aula para falar sobre osteonecrose, mas a osteonecrose é algo que tem se feito cada vez mais comum no nosso dia a dia. E, às vezes, pega a gente sem a gente estar preparado para ela.
As osteonecroses não estão simplesmente relacionadas a tratamentos oncológicos, como quimioterapia e radioterapia, mas, assim, o uso de bisfosfonato, por exemplo, para osteoporose. E hoje se vê muito um uso de bisfosfonato, às vezes até indiscriminado, em mulheres chegando na faixa de 50, 55 anos de idade. E elas, às vezes, não sabem as intercorrências que isso pode causar. E, às vezes, uma simples extração de um dente, um procedimento simples, um dente com facilidade para você fazer um procedimento cirúrgico, pode ser o foco para a gente ter uma osteonecrose. E a osteonecrose, na literatura, ela tem várias formas de se tratar. Hoje em dia temos várias armas para tratar a osteonecrose. Mas, geralmente, o que se conclui... Esse barulho é meu? Não, né? O que se conclui nesses artigos são que não existe um consenso na forma de se tratar essas osteonecroses. As osteoradionecrose, que eu tenho às vezes, uma experiência boa já nesses últimos 8 anos tratando a osteoradionecrose, então é pior ainda quando tem a área irradiada. Até hoje eu ainda não consegui ver uma cura de osteoradionecrose. E às vezes o paciente evolui para uma mandibulectomia, uma hemimandibulectomia, uma maxilectomia, né? E são quadros assim gravíssimos, porque, como eu disse lá em cima, o primordial para o sistema estomatognático é ele estar funcionando. E quando você tem que fazer uma mandibulectomia, e além disso você ainda fica impossibilitado de fazer mais um trauma para fazer uma reconstrução com prótese, até mesmo com próteses estereotipadas, você fica com aquele sistema totalmente comprometido. Então, vai desde digestão, respiração, e fatores psicológicos do nosso paciente precisam ser muito levados em consideração, porque, afinal de contas, a gente está falando da face, né? Todo mundo chega em algum lugar, a primeira coisa que quando a gente olha para cumprimentar, para falar, é a face. É o famoso cartão de visita nosso, né? E se a gente tem alguma deformidade adquirida nessa gravidade, a gente acaba trazendo sequelas importantes na questão psiquiátrica desse paciente. Seguindo, galera. Bom, como eu disse, a gente está presente dentro do hospital em várias situações, né? E uma delas são as interconsultas. O Wilson levantou bem aqui, né? A gente já teve oportunidade de trabalhar muitas vezes junto na parte de pré-cirurgia cardíaca, né? Como está descrito aqui. Então, a gente também tem as avaliações oncológicas, as cardíacas, as bariátricas e os transplantes. Muitos dos nossos pacientes não fazem o transplante aqui na nossa unidade, mas muitos dos nossos pacientes atendidos na nossa rede precisam, às vezes, de um laudo odontológico para se poder fazer, por exemplo, um transplante de medula. Então, é muito importante a atividade odontológica para que esse paciente tenha sucesso no transplante, que vai ser algo definitivo, na maioria das vezes, né, para a sua sobrevida. Então, a gente precisa, sim, se falar, a gente precisa, sim, se preocupar com as interconsultas, a gente precisa estar sempre presente e assim, a nossa equipe, né, tanto eu, Carla, quanto o Gabriel, a gente está 100% disponível, seja para uma ligação, seja para um parecer, seja para uma cirurgia. A gente sempre está aqui e a gente reveza também, né, durante os dias, finais de semana. Ou seja, o nosso serviço ele está bem montado hoje dentro da Unimed para que a gente possa atender as demandas geradas dentro do hospital e fora do hospital também. Seguindo ainda nas interconsultas, né, o politrauma também, né, a gente faz bastante atendimento junto com a ortopedia. Fazemos também um atendimento protocolado dentro da SEMI, da UCOM, da UTI. A gente sempre vai por medida de parecer ou, às vezes, por rotina mesmo. E uma coisa muito legal que a gente está implantando, trabalhando, ampliando e cada dia tentando trazer dados para fazer uma melhora do atendimento do nosso paciente, são os pacientes que se caracterizam em longa permanência.
Pacientes acima de 10 dias da nossa unidade, eles entram no nosso radar para fazer uma avaliação. E, gente, assim, muitos desses pacientes com focos de infecção em cavidade oral, muitos pacientes, às vezes, internados por uma pneumonia broncoaspirativa e o foco é em cavidade oral, ou até mesmo, muitas vezes, pacientes apenas com higiene oral ruim, sem nenhum dente na boca e com um déficit cognitivo tão importante que a própria higiene oral acaba sendo classificada como um foco de infecção por uma pneumonia broncoaspirativa. Bom, como eu estava falando de UTI, a gente está muito presente. A gente sempre teve as portas abertas pelo Dr. Euler, Dr. Cerqueira, pelo Rafael, pelo Lisandro, pela Jaqueline, pelo Marcelos, por todo mundo que sempre atendeu e trabalhou com a gente ali. E a cada dia a gente aprende um pouco com as rotinas da UTI, né? E a gente traz também alguns benefícios para a UTI. E quais são esses benefícios? A gente tenta sempre trabalhar em prol do paciente. E esse prol do paciente também tem que ser levado em consideração a instituição. Porque se a gente está conseguindo fazer um controle de flora oral, um controle de biofilme oral, a gente sim vai ter menos focos de infecção. E a gente sim vai usar menos antibiótico. Então a gente consegue fazer um controle, por exemplo, de sepse, de foco de cavidade oral, um controle de pneumonia, de foco de cavidade oral, com certeza a gente vai diminuir o tempo de internação dos nossos pacientes. Eu vou mostrar um caso para vocês, e esse caso ficou muito comum durante o Covid, quando a gente teve uma entrada mais efetiva dentro da UTI para tratar as lesões orais causadas por tubo. O paciente tinha intubação precoce, às vezes difícil de reverter o quadro, e o tubo sempre ali comprimindo o lábio, os tecidos orais, e aí a gente fazia lesões graves que atrapalhavam o paciente a ter aquela intubação, e até mesmo no quadro geral desse paciente, né? E isso foi coisas que a gente conseguiu atuar bastante dentro da UTI, melhorou bem o protocolo, as lesões, atuando com laser terapia, que eu vou mostrar para vocês também, e sempre pensando nessa questão de desinternalizar o paciente o mais rápido possível. A ideia da odontologia hospitalar, gente, é exatamente essa. Nosso suporte ele se faz dentro da instituição para que a gente possa evitar intercorrências evitáveis. Que intercorrências evitáveis? Principalmente, um exemplo clássico, uma pneumonia broncoaspirativa. Paciente idoso, interna, com rebaixamento do nível de consciência, e quando você vai ver, é um paciente de 94 anos de idade, ainda tem alguns focos de infecção em cavidade oral, ou seja, dentes, né, que a família sempre levava aquilo como dente, e aquilo já estava como foco de infecção, né, já não tinha mais a função do dente, né, do órgão, e de repente esse paciente evolui com uma pneumonia broncoaspirativa. E quando você vai ver, o foco estava ali, na cara. E as pessoas, às vezes, com doenças degenerativas, por exemplo, os pacientes que têm demência senil, Alzheimer, ficam com uma deglutição péssima, com uma dificuldade grande de se deglutir até mesmo alimentos líquidos. E aí a gente faz, com aquele foco ali, com essa dificuldade cognitiva, com que o paciente evolua, por exemplo, com uma pneumonia broncoaspirativa, que é uma das intercorrências comuns dentro de instituições hospitalares. Bom, falando um pouquinho de odontologia hospitalar, né, o diagnóstico e o tratamento das condições bucais que possam colaborar para a manutenção ou piora das desordens sistêmicas do paciente. O que é isso? A gente tem que levantar esses dados, fazer um estudo epidemiológico para entender o paciente que a gente tem na mão. E aí, dessa forma, definir se faz uma adequação do meio bucal. E como pode ser feita essa adequação do meio bucal? Desde uma extração total, que eu acho que muitos colegas já viram isso, né? A gente indicar paciente, às vezes, com 20 elementos dentários da cavidade oral, a gente indicar de tirar todos os elementos dentários. E aí a gente faz essa adequação desde o procedimento mais radical, como uma extração dessa, como estou falando para vocês, até mesmo como a intervenção em como se faz a higiene oral, como vocês podem ver na foto ao lado.
O processo de higiene oral, às vezes a gente fala de higiene oral, parece que a gente está falando para a criança lá da pré-escola, né, que tem que escovar o dente. Mas fatores culturais no Brasil precisam ser muito levados em consideração. Nós temos hoje pessoas de gerações diferentes que têm um entendimento sobre a saúde de formas diferentes. Um paciente de 70 anos de idade é muito difícil ele ter chegado nessa idade com uma quantidade de elementos dentários satisfatória em cavidade oral. Às vezes ele já chega com uma mutilação grande, né? E hoje você tem pacientes com 30 anos de idade que já têm um cuidado até mais excessivo mesmo no controle de biofilme, né? Então, a gente também tem que levar em consideração essas questões de faixa etária, fatores culturais, da onde é meu paciente, fatores sociais, qual é o nível de escolaridade, com quem que eu estou falando, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, estou aqui no hospital, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar aqui nessa cama, ficar quieto aqui, vou levantar para ir ao banheiro para escovar o dente. E isso parece algo pequeno, mas é algo extremamente grave. 24 horas sem escovar o dente, um paciente normal, qualquer um, paciente rígido, já começa a desenvolver uma gengivite. E aí, a gengivite é um acúmulo de placa na região da gengiva, começa a ter sangramento, e aí você está ali por algum motivo, às vezes uma cirurgia eletiva, e aí você acaba se complicando, porque você vai ter uma intubação. E essa intubação vai ser oral, vai passar ali por aquela região e vai levar a bactéria, vai promover bacteremia. Então, são coisas simples que a gente fica bastante de olho. E a higiene oral, sim, ela é uma adequação importante do meio bucal. Então, determinar a condição de saúde do paciente, saber com quem a gente está vendo, tratar nosso paciente de forma individualizada, às vezes também é necessário. Um paciente oncológico que vai fazer radioterapia de cabeça e pescoço, eu não posso abandonar ele nem um minuto. Às vezes eu tenho que ver esse paciente todos os dias, eu tenho que fazer protocolos de laser terapia, eu preciso intensificar a higiene oral, esse paciente vai ter uma xerostomia, porque a rádio vai incidir sobre as glândulas salivares, a saliva, seguindo na linha da questão dos cuidados individualizados no paciente, de saber qual é o paciente que a gente está tratando, e seguindo nessa linha de adequação de meio bucal, uma situação muito importante é o controle do fluxo salivar. O paciente que tem uma xerostomia, ele fica mais suscetível a ter intercorrências com doença cárie e doença periodontal. E aí esse paciente, às vezes, tem uma excelente higiene oral, ele não é um paciente com nenhuma comorbidade, e quando você vai ver, ele tem apenas um quadro de respiração bucal, que é grave. E aí a gente precisa mostrar isso para ele. Porque o paciente que respira pela boca, o paciente que não tem uma boa respiração nasal, ele tem boca seca diariamente. É muito ruim para fazer esse controle de biofilme sem a questão da saliva estar envolvida. Remoção dos fatores de retenção de placa bacteriana. Bom, como eu disse, né, a gente tem muitos idosos sendo tratados na nossa instituição e a maioria deles mutilado ao longo da vida, né, principalmente na parte oral, e faz muito presente o uso de próteses totais, né, que a maioria delas não são próteses fixas sob implantes, são próteses que são removíveis, né, e essas próteses podem ser totais ou podem ser parciais. Às vezes, até as parciais eu fico um pouco mais preocupado, porque às vezes o paciente acha que fez aquilo ali e esquece dos outros dentes naturais dele. E aí acaba que essa própria prótese também acaba interferindo sobre esses elementos dentários. E aí também a gente tem que falar um pouco da questão dos aparelhos ortodônticos. Paciente que está internado, longa data, investigando que tipo de intercorrência, que tipo de infecção ele tem, a gente tem que levar em consideração, às vezes, o aparelho ortodôntico, porque o aparelho ortodôntico é assim, uma barra dentro da boca, praticamente, que é mais uma área para retenção de placa bacteriana. Então, o paciente, às vezes, está com dificuldade de escovar o dente, tem um aparelho ortodôntico na boca, a gente tem que avaliar, assim, dependendo do tamanho dessa internação, se a gente mantém ou não esse aparelho ortodôntico em cavidade oral. E aí também, falando de aparelho ortodôntico, é muito comum o paciente se machucar,
principalmente com aparelho ortodôntico, né? Ferir lábios, ferir mucosa jugal, a prótese também causa muito essas feridas, né? E a gente acaba atuando com uma regressão rápida, uma atuação rápida hoje dentro da instituição, que a gente usa a laser terapia. A laser terapia, pessoal, assim, é uma ferramenta que a única palavra que eu encontro para ela é sensacional. É uma ferramenta, assim, perfeita. Ela tem trazido uma qualidade de vida a pacientes, principalmente pacientes oncológicos, que fazem um quadro de mucosite, tanto por quimioterapia quanto por radioterapia, absurdo. Então, o paciente, às vezes, que tem uma afta, que às vezes duraria 10 dias em cavidade oral, com laser a gente consegue reverter em 2, 3 dias. E, além disso, também, né, depois da intervenção com o laser, a gente consegue fazer um controle imediato da dor. Assim, a gente tem uma redução da queixa álgica importante após a primeira sessão. E a gente também tem o laser como uma ferramenta importante nesse controle das feridas e também nessa adequação dos meios bucais. Alguns pacientes, infelizmente, principalmente em UTI, começam a fazer mordedura. Eles começam a morder lábios, eles começam a morder língua, eles mordem mucosa jugal, e essas feridas às vezes podem ser graves, né? E além disso também o apertamento dentário pode promover fraturas coronarianas, né, que são fraturas nos elementos dentários. E aí por isso também uma das coisas que a gente usa bastante são os protetores e placas bucais, para proteger esse paciente, né? E na adequação do meio bucal também, a gente precisa pensar muito se a gente vai ter que atuar de uma forma diferente, a gente vai ter que olhar para aquela lesão que a gente está vendo de uma forma diferente. E aí é onde se fazem muito presente as biópsias. Muitos pacientes, por exemplo, que têm que fazer exodontias múltiplas, a maioria deles tem cistos periapicais. E aí a gente faz as exodontias, faz uma alveoloplastia, que é preparar o alvéolo para receber uma reabilitação, e faz, às vezes, ressecção dessas lesões para saber com o que a gente está lidando. Será que é só uma lesão infecciosa ou será que é um outro tipo de lesão óssea? Ou, às vezes, um paciente que faz mordedura e acaba evoluindo com uma simples fibrose, por exemplo, de lábio, uma mucocélio de lábio, ou será que é uma outra lesão, uma verruga por HPV, por exemplo, uma leucoplasia, coisas assim que a gente precisa de definição. Então, lesões, por exemplo, que não cicatrizam, que não se reparam após 15 dias, já entram também no nosso radar para que a gente possa fazer uma biópsia para saber com o que a gente está lidando. Bom, agora falar sobre odontologia hospitalar e não falar sobre capacitação, não falar sobre quebrar paradigmas culturais é muito difícil. Como eu disse, né, vocês, às vezes o paciente vai fazer uma internação de uma diária, a primeira coisa que ele deixa de fazer é escovar o dente, que ele está lá deitado na cama, ansioso com a cirurgia que ele vai fazer, no pé, no dedo, sabe? E ele deixa o dente para lá. Sabe-se que vai passar uma intubação, e essa intubação, às vezes, a maioria das vezes é de cavidade oral, intubação oral, e sim, você pode estar com uma flora bacteriana mais espalhada naquele momento e trazer, assim, uma intercorrência. Então, a capacitação, mostrar para as pessoas que trabalham no dia a dia, desde os colegas médicos, a todos da multiprofissional, aos técnicos de enfermagem que fazem os cuidados ali, quase que os cuidados de horário com o paciente, a importância de se ter uma prescrição, por exemplo, o item de higiene oral. O pessoal, às vezes eu me deparo com profissionais que dão um banho no paciente perfeito, na cama, aquele paciente acamado, que não se move nada, com uma dificuldade horrível de deambular, de compactuar, e às vezes eles falam que não conseguem fazer uma higiene oral. Mas muitas das vezes isso é bloqueio, porque na formação do técnico de enfermagem e na formação do enfermeiro, eu acho que deve ser raro no Brasil instituições que falam de cavidade oral, que falam de cuidar de cavidade oral. Na própria medicina, né, acho que vocês podem me falar melhor isso, eu vejo com os colegas que eu converso que é muito pouco abordado esse assunto.
Às vezes passa direto esse assunto, né? Tem gente que fala assim, nossa, anatomia de cabeça e pescoço, eu quero só passar e pronto, acabou. Então, a gente acaba deixando isso virar um contexto nacional. E aí a gente tem que quebrar esses paradigmas diariamente. Indicar, orientar o uso de enxaguatórios e soluções bucais é muito importante. Porque é uma pergunta muito frequente. Doutor, que escova que eu uso? Eu faço com escova? Eu faço com uma gaze? Eu vou usar uma pasta Sensodyne? Ou posso usar uma Colgate mais simples? Então, isso tudo, essas orientações, tanto para os profissionais que irão executar, tanto para os próprios pacientes, que é uma das coisas que a gente mais faz, é estimular o paciente que tem condição de fazer a sua higiene oral, que ela seja feita por ele mesmo, é orientar também quanto ao uso de enxaguatórios e soluções bucais. Bom, uma coisa muito legal que a gente tem participado bastante, isso a doutora Carla, inclusive, tem sido à frente desse processo, né? Que é a elaboração dos protocolos da ONA. A odontologia hospitalar hoje faz parte da certificação da ONA. Ela está presente, é provado que protocolos de higiene oral dentro de UTI, por exemplo, às vezes consegue diminuir em porcentagens grandes o índice de, por exemplo, pneumonias broncoaspirativas, lesões de cavidade oral, né? E tudo isso sempre vai trazer conforto na assistência do nosso paciente. Basicamente, é assim que a odontologia hospitalar acaba trabalhando. E o nosso foco é esse, pessoal. O nosso foco é evitar intercorrências evitáveis. Aquela intercorrência que a gente sabe que vem, que a maioria delas tem porcentagem que vem da cavidade oral, com protocolos simples, às vezes, como higiene oral, e uma capacitação dos nossos profissionais, pode ser um grande divisor de água na qualidade da assistência do nosso paciente. Vejam bem vocês, esse é um paciente Unimed, ó. Motivo da internação, uma pneumonia. E aí, o que a gente vê de imediato? Essa cavidade oral, ela está adequada? Esse paciente está com os elementos dentários em sua função mastigatória? Nem um pouco, né? Se vocês forem ver, a gente já tem aqui várias, na mucosa jugal, na região da língua, várias placas espessas. Isso é muito comum em paciente que tem xerostomia grave. Então, a gente tem essas placas espessas, a gente vê a gengiva em torno dos elementos dentários hipertrofiada, a gente vê resto de elemento dentário, que são os restos radiculares. A gente tinha nesse paciente próteses, e essas próteses, às vezes, até tapavam esses restos radiculares. Gente, pensem bem vocês, isso é muito comum no serviço. É muito comum no serviço. E no SUS, então, é algo assim, gritante. Paciente que chega com, às vezes, uma prótese total e ele nem fez as extrações. Os dentes dele estão caracterizados com a destruição coronária tão grande que só fica o restinho radicular e chega com uma prótese total por cima daquela região. Imagina o biofilme, imagina a, a receita da bomba que vai ficar debaixo daquela prótese que vai se unir a esse foco de infecção. Então, isso é muito grave, né? Então, assim, primeiro a gente vai identificar aí, né, os focos de infecção, diagnósticos, tratamentos bucais, para definir o que a gente vai fazer. E sempre levando em consideração a parte sistêmica desse paciente, se tem alguma doença de base, né? Remoção dos focos e fatores de retenção de placa. Vamos adequar esse meio bucal. Esse paciente aí, a gente fez extração total. Fez extração total e é assim, gente, é nítido. Coisa de 2 dias depois, fazendo higiene oral no pós-operatório direitinho, essa boca já entra num equilíbrio diferente. Você chega no quarto, você vê o paciente com uma face melhor. Porque muitas das vezes esses pacientes sentem dor, mas estão tão acostumados a sentir isso, essa dor, que passa desapercebido, né? A gente tem tolerâncias de dor, né? E quando você faz a extração, chega lá, o paciente está com outra face, tá? Você fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? A gente ouve muito isso é muito comum.
desde o familiar de um paciente acamado até um paciente mesmo lúcido, orientado, que a gente consegue conversar e passar para ele essas orientações. Vocês veem aí também, como eu disse, né, uma condição oral muito ruim, acompanhada de uma xerostomia, ou seja, uma bomba relógio. Bom, higiene oral, com escova com cerdas extra macias, gás embebido em clorexidina, é o que a gente usa para fazer a adequação dessa higiene. As escovas macias, elas têm por quê? Porque muitas das vezes os pacientes têm medo de mexer nesse ambiente. O paciente ele já antecipa que se ele mexer, ele vai sentir dor, se ele mexer, ele vai se incomodar. Então, ele às vezes acha que é melhor deixar quieto, deixa para lá, não vou mexer. E aqui a gente fala muito de clorexidina, que é o famoso Periogard, né? Poxa, o clorexidina é algo extremamente barato para o hospital, é extremamente fácil de usar e ele traz excelentes qualidades, como, por exemplo, adesão de mucosa oral por 12 horas. Então, olha só que legal, a gente tem uma ferramenta simples, barata, que traz uma adesão de até 12 horas na mucosa oral. Ou seja, vai ajudar bastante no controle do nosso paciente, né? Outro paciente, ó, esse paciente é bem interessante de mostrar, porque ele tinha feridas de todo tipo, e era um paciente COVID. Feridas por tubo, antes de fazer a traqueostomia, né, em cavidade oral. E esse paciente, vocês podem observar que ele está em uso de protetor bucal, e esse protetor bucal a gente colocou porque esse paciente ele se mutilava, né? Ele acabava se mordendo, mordia lábio, mordia língua. Então, a gente teve que criar esse dispositivo para que esse dispositivo venha ter essa atuação de não deixar ele ocluir dente sobre dente e sobre as mucosas. Então, esse é um paciente que fez uso das placas, fez muita laser terapia nesse paciente para regressão dessas lesões, e a capacitação do profissional que está ali na UTI diariamente do lado dele também foi feita e a gente continuou acompanhando esse paciente diariamente. E esse acompanhamento diariamente, ele é um acompanhamento para dar tanto um suporte terapêutico, como também para orientar o cuidado, para ver se esse cuidado está sendo bem executado. Porque, como eu disse, às vezes a maioria das pessoas não tem contato com a forma de cuidar desse paciente. Então, a gente também está iniciando esse processo dentro da instituição, a forma a capacitar melhor e melhorar mesmo, né? Dar um suporte para o nosso profissional que está ali no dia a dia. Ele se tornar um profissional diferente, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um fisioterapeuta, que sabe a importância da higiene oral e sabe executar uma higiene oral. Olha aí. Laser terapia em lesão de tecidos moles, duros na região de maxila, maxilofacial. Vejam bem, primeiro contato no dia 6, dia 7 e no dia 14. E olha como é que vai reduzindo essas lesões, como esse lábio, essa região da cavidade oral externa, né, região orbicular da boca, como ela vai ficando mais saudável, como a aparência da pele vai melhorando. Então, a laser terapia é algo assim que hoje para a gente é uma ferramenta fantástica e é uma ferramenta que tem dentro do nosso hospital, sabe? Nos protocolos de feridas agora, desde não só da cavidade oral, mas protocolo de SCARA, tudo, a laser terapia vai estar presente, os profissionais têm sido capacitados para isso, né? Inclusive, a doutora Carla é especialista em laser terapia. Ela foi uma das pioneiras aí, né, a se especializar em laser terapia. Então, é uma pessoa que tem uma bagagem muito legal, uma pessoa que dá para discutir com ela muitas áreas de atuação de laser terapia. E se vocês veem chegar para ela, vocês vão ver o nível de acessibilidade que ela vai ter para poder discutir um caso, tá bom, pessoal? Bom, e aí a gente fala um pouquinho da nossa especialidade lá dentro do centro cirúrgico, né? Aí é a hora que a gente gosta também bastante, vamos dizer assim, né? Todo cirurgião gosta muito do centro cirúrgico, gosta muito de operar, e o centro cirúrgico do nosso hospital Unimed, ele é fantástico. Desde os profissionais que atuam lá, até mesmo na estrutura física, né? É um lugar muito bom de trabalhar. Então, o centro cirúrgico é excelente de ficar.
E as cirurgias eletivas que a gente costuma realizar no centro cirúrgico são as biópsias, como eu disse, né? Desde aquelas que vêm do ambulatório até as biópsias que a gente encontra dentro do hospital, né? Exérese de tumor de boca, às vezes as ressecções totais, né? A gente já faz uma ressecção total também depois que sai o diagnóstico. Cirurgias da ATM, a gente faz bastante cirurgia da ATM. Expansão de maxila, que é uma cirurgia muito importante para melhorar a via aérea dos pacientes, e é uma cirurgia pré a cirurgia, uma cirurgia que eu classifico como o padrão ouro da bucomaxila, que é a cirurgia ortognática. Vejam vocês, o nível de deformidade dentofacial dessa paciente, por exemplo. Essa paciente jovem, uma deformidade facial importante, além dela ter uma funcionalidade muito ruim do movimento da articulação, da ATM, ela tem uma dificuldade gravíssima para respirar. Essa paciente faz uma apneia obstrutiva grave, ela não respirava. E aí a qualidade de vida dessa pessoa fica como? É muito difícil, né? Você não tem uma qualidade de vida porque você não consegue dormir, por exemplo. Então, essa pessoa é uma pessoa que tem uma deformidade importante e a gente, com a cirurgia ortognática, consegue corrigir isso, sim, absurdamente. A resposta é muito boa. Um caso ao contrário, por exemplo, paciente que a gente chama de classe 3, um paciente que prognata de mandíbula e, às vezes, tem uma hipoplasia da questão da maxila. E, como eu disse, às vezes até uma cirurgia de expansão de maxila, às vezes, resolveria esse caso. Não ia propriamente dito para cirurgia ortognática, mas esse paciente aí foi um paciente que foi. Então, esse paciente acaba tendo também uma dificuldade gigantesca de se respirar por via aérea nasal, sabe? E também se torna um paciente respirador bucal, além de ter uma mordida, que é uma mordida reversa, né? Onde a gente não consegue fazer um bom equilíbrio das forças da mastigação, o paciente começa a sentir muita dor na ATM, é um paciente que vai ficar suscetível a todos aqueles problemas que eu falei lá atrás. Doença cárie, doença periodontal. E hoje você olha para ele, ele não tem nenhuma comorbidade e é um paciente jovem, mas esse paciente vai ter 50 anos, 60, 70. E aí é a hora que isso vai pesar bastante. E aí vai deixar para essa idade, para essa faixa etária, para a gente poder corrigir essas lesões? Não, vamos identificar, vamos ver que esse paciente está sofrendo de uma dificuldade respiratória importante e vamos corrigir na melhor fase, durante a juventude desse paciente. Esse caso também é um caso da Unimed, muito importante, né? Foi um caso difícil que a gente fez na Unimed, porque a cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia que ela é milimétrica, então ela tem um preparo do paciente de 1 ano, às vezes, preparo ortodôntico, de você poder equilibrar os elementos dentários, colocar os elementos dentários alinhados, nivelados, para que você possa fazer o avanço dos maxilares, ou o recuo, ou a intrusão dos maxilares de forma linear, onde você consiga abrir igual abre uma gaveta mesmo. Então, você consegue ter um ganho da parte de via aérea desse paciente, de forma a tratar uma apneia obstrutiva de sono quase que definitiva. A cirurgia ortognática é padrão ouro para pacientes que têm apneia obstrutiva. E, às vezes, a cirurgia de biavanço, que é uma cirurgia que nem é ortognática, que é a chamada de benefício antecipado. O benefício antecipado é aquele paciente que não tem condições de se fazer o preparo da cirurgia ortognática, seja ela porque ele não consegue ter os dispositivos em cavidade oral, e os próprios dispositivos acabam causando mais desconforto respiratório, ou aquele paciente que, se ele não fizer essa cirurgia de uma forma urgente, ele pode vir a ter problemas mais graves, né? Então, assim, a cirurgia ortognática é uma das áreas de atuação da cirurgia bucomaxilo e é uma área onde a gente faz uma diferença gigantesca na qualidade de vida e na sobrevida dos nossos pacientes. Bom, e aí a gente tem também, no nosso atendimento ambulatorial, algumas coisas que são importantes para a gente mostrar, né?
Aqui a gente faz todos os nossos retornos de pronto-socorro. A gente também atua com laser terapia, a gente tem a laser terapia na clínica. Tem demanda espontânea, né? Os pacientes que são, às vezes, encaminhados por colegas ou pacientes que procuram informação na internet, tudo, eles vêm para cá também. Pacientes conveniados da Unimed, conveniados não, pacientes da Unimed, né? Acompanhamento pré e pós-operatório é todo feito aqui também. A gente faz as cirurgias de planejamento, por exemplo, a cirurgia ortognática é uma cirurgia, como eu disse, que precisa de um planejamento. Então, a gente faz cirurgias de modelo, a gente faz cirurgias virtuais, a gente faz o planejamento, faz aquela consulta de planejamento com o paciente e os tratamentos clínicos. Por exemplo, eu faço bastante tratamento clínico para dor orofacial de disfunção de ATM aqui no meu consultório. Então, são algumas formas da gente estar aqui atuando para poder trazer, tanto para os nossos colegas, quanto para os nossos pacientes, um atendimento muito eficiente e bem montado hoje pela Unimed Sul Capixaba, que a gente tem o prazer, a honra de fazer parte, de ter começado lá atrás e ter mudado esse cenário, de ter transformado a cirurgia bucomaxilo no que ela é hoje, a odontologia hospitalar sendo presente, uma aceitação muito boa, sabe, entre os colegas, e isso é algo que a visão da instituição Unimed foi grandiosa e nos deu esse espaço, e a gente espera retribuir isso da melhor forma possível. Gente, falei pra caramba aqui, acabou que a minha câmera não deu para aparecer, tive esse problema técnico aí que me deixou um pouco agitado no começo. Eu espero muito que eu tenha conseguido alcançar o objetivo dessa aula, que é mais uma difusão da atuação do dentista, do cirurgião bucomaxilo dentro do ambiente hospitalar, né? E dentro do que a gente está fazendo aqui nesse contexto todo, desde dos ambulatórios, do pronto-socorro, das UTIs, né? Eu não falei aqui, não citei, mas a gente está dentro da domiciliar da Unimed também. A gente faz bastante intervenção dos pacientes da domiciliar e temos algumas estatísticas de pacientes que faziam pneumonias recorrentes, internações recorrentes, longas internações. Depois que a gente conseguiu fazer uma adequação do meio bucal, esse paciente nunca mais internou. Então, isso é muito legal, sabe? A gente tem esses dados, os dados estão na Unimed, tem sido discutido, eu tive o prazer de discutir com a Andressa recentemente, caminhos para a gente estar sempre coletando dados, de estar com esses dados sempre ativos para mostrar a eficiência do serviço ou até mesmo a deficiência que o serviço está apresentando naquele momento, sabe? Eu agradeço demais você, Wilson, e a doutora Grazielli, que trouxeram para essa aula hoje esse tema, sabe? Que é um tema de extrema importância, onde a gente está ali presente e às vezes um colega não sabe como ativar ou às vezes nem sabe mesmo o que a gente está ali fazendo, sabe? Tem às vezes muito esse questionamento. Então, essa aula foi um geral, assim, né? Da área de atuação, da importância, e eu gostaria de agradecer a todos mesmo aí por todo esse período aqui, né, nessa apresentação, e deixar aberto a vocês aí para qualquer pergunta que precisarem. Wilson, com você. Valério, espetacular, cara. Não esperava nada diferente de você. Aula extremamente completa. O assunto é enorme, né? Então daria para a gente ficar até muito mais tempo aqui. Você teria conhecimento para conduzir isso, não tem a menor sombra de dúvida. Acho que cobriu bastante qual era o objetivo, que é a gente poder mostrar o quanto a gente pode beneficiar o nosso paciente com odontologia. Não dá para falar, na época que a gente está, de tratar integralmente pacientes sem pensar em equipe multidisciplinar. Acho que são elos fortes que a gente tem na nossa corrente de tratamento na Unimed, e vocês fazem um trabalho que é realmente admirável, brilhante, competente, e a gente sabe que pode contar com vocês. Acho que foi realmente muito bom, tá? No chat não vi nenhuma pergunta. Eu queria fazer duas perguntas rápidas e dar um relato aqui. Eu sou encantado com laser, cara, assim, sabe? O primeiro contato com laser que eu tive foi com meu pai, né?
Você e a Carla trataram meu pai estava com câncer e fez umas úlceras orais, papai era dentista, né? E papai era um dentista, papai já tinha 80 e tantos anos, né? Já não atuava há um tempo, e ele virou para mim, mas que isso não funciona e tal, não sei o quê, e ele já muito incomodado, com muita dor de úlcera oral, e foi totalmente descrente, pô, rapidinho ali, aquilo ali não vai funcionar, e é impressionante como no dia seguinte ele já estava sem dor. E isso é uma coisa Impressionante. impressionante, que se reproduz nos pacientes que eu depois lancei mão. O controle álgico é muito competente, como você viu ali, você mostrou na foto, realmente as feridas vão melhorando. E aí a gente, às vezes, eu acho que a mensagem que tem que trazer para isso também não é só o fato do controle álgico ali, que dor, obviamente, é uma emergência médica. A gente não pode deixar doente com dor, não faz sentido. Mas a importância no impacto na nutrição desses pacientes que estão internados. A gente entende hoje em dia, de maneira muito clara, como é a resposta endócrino-metabólica ao fato de você não estar se nutrindo, né? Então, o laser vem nesse sentido nos pacientes oncológicos, em pacientes que têm ferida oral, restabelecendo a capacidade desse paciente se nutrir e, de preferência, nutrindo pela sua via oral. Então, acho que assim, vai além do controle da dor e entregar benefício, um desfecho duro, entendeu? Acho que isso é uma coisa a ser comentada. É por isso que eu falei muito, Wilson, me permite um minuto, falei muito da questão de adequação do meio bucal. E a adequação do meio bucal é justamente isso, é você poder reverter úlceras, lacerações que estão dificultando o paciente de fazer com que a função seja executada, que é a função mastigatória, por exemplo, que é o primeiro passo da digestão. Uma boa mastigação favorece uma melhor absorção de nutrientes dos alimentos. Então, o paciente que tem uma recuperação precoce disso, a gente consegue desinternalizar, a gente consegue fazer com que esse paciente recupere mais rápido e vá para casa já com toda a sua função estabelecida. E, o mais importante, né, orientado também, né? A minha segunda pergunta vai justamente nisso daí, tá? Em relação à higiene, você citou o clorexidine, né, o Perogard. Hoje em dia, aí, Valério, me dá uma bola em relação à prevenção. Todo mundo, a gente deve fazer higiene oral com clorexidine, paciente internado em CTI, todos eles devem ter essa profilaxia já com clorexidine oral. Como é que está hoje em dia isso em literatura? Sim, cara, a gente inclusive bota esse protocolo às vezes de 6 em 6 horas, como é preconizado na literatura, né? E como eu disse, assim, o clorexidine, cara, ela traz para a gente uma série de bons fatores. Qual o bom fator primordial, por exemplo? A fácil execução, Wilson. O que você consegue fazer com a facilidade para aplicar um clorexidine, ou às vezes para fazer um clorexidine embebido em gás, para fazer uma higiene oral mecânica também com o uso do clorexidine, não só a química, né, que ele atua, no controle dessa flora. Então, assim, o clorexidine, cara, ele tem que estar presente na rotina, ele tem que estar junto com o processo de higiene oral, de horário, né, das 6 em 6 horas. E assim, eu vi que teve uma pergunta aqui, com ou sem álcool? Sempre melhor sem álcool, porque imagina o paciente, o clorexidine, por si só, ele já traz na sua composição, não o clorexidine, mas o Perogard, desculpa, na sua composição, alguns fatores que são refrescantes, né? Vamos dizer assim, né? Que igual o pessoal fazia aquela propaganda de pasta. E isso causa, às vezes, uma sensibilidade maior no paciente. Então, o álcool, num paciente com mucosite oral, por exemplo, vai causar dor. E o paciente vai começar a fazer rejeição ao usar um clorexidine, que traz tanta qualidade para o nosso controle da flora oral. Bacana, clorexidine pinica um pouco mesmo. A última pergunta é puxando a sardinha para o cardiologista, tá? Me salva nessa. Pelo amor do santo Deus, AS precisa ser suspenso para procedimentos dentários? Não, isso já caiu já, Wilson. Não, a gente Pois não é, precisa mais fazer. Hoje ressalto temos isso. formas Eu estou hemostáticas ressaltando. mecânicas, consegue reverter bem ali o sangramento, tudo mais, não precisa. Parece uma pergunta simples, mas a gente tem muito essa dúvida. Acredito que você tenha no teu consultório e a gente, cardiologista, é muito instado
em relação a isso, inclusive por colegas menos atualizados e tal. Não, preciso suspender meu AS, né? Então, definitivamente, acho que isso é ponto pacífico, né, Valério? Com certeza. E quantas cartas você deve receber no seu consultório diariamente de dentista perguntando o que que tem que fazer, né? Pois é, Então, isso não inúmeras. é só da área médica, isso é da área odontológica também, né? Cara, Acho que mas assim, eu vou te falar uma parada que eu levo para a vida, tá? Eu acho que essa é uma excelente oportunidade da gente criar laço. Então, Exato. eu tenho por hábito hoje em dia, sempre que chega uma carta com umas perguntas, até alguma coisa que já não é muito assim pertinente e tal, cara, eu tento pegar o telefone e ligar para o colega e Melhor trocar coisa. uma ideia. Bicho, isso traz um crescimento e para os dois, assim, no tratamento, eu entendo a angústia dele, dou segurança para ele. No final das contas, quem se beneficia é o paciente ainda fica amarradão, porque, poxa, olha como está tendo cuidado comigo, dos dois conversando para ver o que é melhor comigo. Então, acho que assim, o diálogo é sempre a melhor ferramenta. Mas, por favor, a S, gente, não tira, É, não. precisa não. É muito melhor, o risco-benefício, manter esse AS. Joia, cara. Deixa eu ver se no chat tem alguma pergunta. Vários elogios, você respondeu aqui do sem álcool. Realmente, acho que a palestra foi excelente, cara. Eu gostei demais. E aqui a Obrigado. receptividade também foi muito boa. Valério, acho que você pode passar para as suas considerações finais, tá? Queria agradecer a todos que estavam presentes, tá? E vou deixar o Valério finalizar a aula. Obrigado, boa noite a todos. Nádia, obrigado pelo apoio. Nádia, sempre espetacular na sua condução conosco. Obrigada, doutor. Boa noite É, para todos. Nádia, excelente, viu? Obrigado pelo carinho aí e sempre a disponibilidade. Não tenho palavras para agradecer. Muito bom mesmo. Obrigada, Wilson, doutor. obrigado por tudo, né? Que a gente sempre teve junto. Ótima Alô? aula, parabéns. Vocês estão me ouvindo? Estamos Ouvindo sim, sim, doutor. ouvindo sim. Ah, desculpa, gente, é porque eu achei que tivesse caído. Mas obrigado pela ótima aula. Eu me esforcei aqui para tentar trazer sempre o meu melhor. A minha equipe também sempre se esforça para fazer o melhor. A gente está sempre disponível. Tem muitos momentos que a conversa, a discussão de caso, nos faz um engrandecimento muito grande, porque a gente aprende muito, sabe, quando isso acontece, tanto para lá quanto para cá, né? E, e falar um pouco, assim, da Unimed, do espaço que a Unimed cedeu para a gente, um espaço que ela me cedeu lá atrás, né? Quando eu cheguei, que comecei a desenvolver esse serviço, depois veio a doutora Carla, depois veio o doutor Gabriel agora, né? Que é uma honra também ele estar aqui com a gente. E agradecer demais aos gestores, né? Que viram nesse novo processo, nessa quebra de paradigma, algo que poderia ser sustentável. Essa é a palavra, sabe? Toda vez que a gente pensa em montar um serviço, e esse serviço tem que ser sustentável. E eu bato muito na tecla das intercorrências evitáveis. A gente consegue fazer com que algumas torneiras que às vezes ficam gotejando ou mesmo abertas sejam fechadas com o auxílio da odontologia hospitalar e com a cirurgia bucomaxilo. Eu não posso deixar de citar no meu primeiro contato na Unimed, que foi com o Dr. Pedro Scarpe. Acho que isso aqui também é um momento para agradecer, né? Como ele me recebeu. E o meu primeiro contato realmente para trabalhar na Unimed com o Dr. Gediel, que era um dos diretores em 2015, que me recebeu e que me deu a chance de desenvolver esse serviço. E eu agradeço a todos os colegas que sempre tiveram do nosso lado, que sempre nos honraram no pedido de parecer, que sempre levaram em consideração todos os processos que a gente discutia, os protocolos que determinavam, as nossas formas de atuação, sabe? Aos colegas do centro cirúrgico, aos técnicos de enfermagem, aos enfermeiros, a todos os anestesistas, secretários, sabe? Que sempre foram extremamente grandiosos com a gente e nada disso
do que a gente está fazendo aqui hoje, dessa conversa, que para mim é uma honra estar aqui falando, poderia acontecer sem o suporte dessas pessoas. Agradeço muito mesmo a disponibilidade de tempo de cada um de vocês que estão aqui, que estiveram aqui nessa noite, né? Porque sabe que final do dia chega cansado, às vezes tem filho, tem uma série de coisas ainda para resolver, e ficar aqui ouvindo a gente falar sobre cirurgia bucomaxilologia hospitalar. Assim, só tenho a agradecer. Wilson, minhas considerações são essas, e, pessoal, uma excelente noite para vocês todos, e muito obrigado, assim, por tudo que vocês têm feito pela cirurgia bucomaxilo da Unimed, pela cirurgia bucomaxilo, até mesmo do sul do estado, nos apoiando. Só tenho a agradecer. Nós é que agradecemos, também só corrigir aqui que no final agradecemos a equipe inteira, né? Gabriel, Carla espetacular, sempre parceira, tá? Gabriel ainda não tive oportunidade de conhecer pessoalmente, assim que eu deixar de mancar, que eu tô meio manco, né? Vou conhecê-lo sem sombra de dúvida. Valério, Carla, Gabriel, obrigado. Vou encerrar a aula pelo adiantado horário, tá bom? Tudo de bom para todos, uma boa noite e até a próxima aula. Lembrar a todos, perdão, última consideração, dia 14, AGE, 7h30 da noite, última chamada.